Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, como vocês sabem, nós continuamos aqui no estudo sequencial da carta de Tiago e agora estamos no capítulo 2. E o capítulo 2 nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. Tiago aborda aqui o assunto sobre a proibição da acepção de pessoas, né? Ou seja, o preconceito dentro da igreja, tudo isso é rejeitado pela palavra de Deus e Tiago traz aqui uma importante orientação. Já a partir do verso 1, Tiago já começa dizendo o seguinte, verso 1 do capítulo 2 da carta de Tiago. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ou seja, a orientação de Tiago é: não façam nenhum tipo de separação entre as pessoas. E é interessante como ele já se refere a essas pessoas. Para quem Tiago está falando? Tiago aqui ele não está falando para pessoas descrentes, ele não está falando para pessoas que não creem em Cristo, não. Tiago está falando para pessoas crentes em Cristo Jesus. Por isso ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo. Tiago está falando aqui para pessoas que já se converteram, pessoas que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, e esse tipo de atitude, esse tipo de conduta de tratar as pessoas com parcialidade, ele não é bem-vindo no meio do povo de Deus. Inclusive, ele dá um exemplo prático aqui, que é muito interessante. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Olha só que interessante esse exemplo de Tiago, né? Entram duas pessoas nas reuniões dos crentes, nos templos, nas igrejas. Uma é rica, né? As suas roupas bem vestidas, anéis de ouro e tudo mais. E entra também uma pessoa mais humilde, né? Com a roupa ali mais simples, uma pessoa demonstrando que não tem riquezas e tudo mais. Tiago ilustra então que eles estavam dando mais atenção. Imagine que vocês deem mais atenção à pessoa rica pelo fato de ela ser rica, ou seja, há um interesse sobre a riqueza dessa pessoa, se espera algo em troca, mas aquele que não tem nada a oferecer, né, porque ele é pobre, ele não tem nenhum recurso, ele é rejeitado, ele senta em qualquer lugar, ele senta onde der, mas para o rico não, para aquele que é mais abastado, para aquele que tem uma condição melhor, nós vamos colocar no melhor lugar da igreja, nós vamos colocar no melhor banco, na melhor posição, para que ele se sinta bem confortável. Isso não é correto. Quando se faz isso, está fazendo a acepção de pessoas. Obviamente, esse exemplo aqui que Tiago está trazendo relacionado à classe social, né, pobre e rico, as riquezas, mas ele pode se aplicar também a diversas outras situações que acontecem hoje também dentro das igrejas, né? Há pessoas que têm preconceito racial, né, por causa da cor da pele, há pessoas que desfazem de outras pessoas por causa de um pensamento diferente, por causa de um comportamento diferente que a pessoa tem. Imagine só entrar uma mulher com roupas curtas dentro da igreja. Imagine só que essa mulher, ela entendeu o chamado de Cristo, ela entendeu que tem que entregar a vida para Jesus e ela procura uma igreja do jeito que está. E ela entra então dentro da igreja com suas roupas curtas e tudo mais. Imagine que as pessoas então começam a olhar para ela de forma diferente, começam já a julgá-la sem entender o real motivo de ela estar ali. Isso não é correto, né? Todas as pessoas devem ser tratadas da melhor forma possível. E aqui eu já quero adiantar que Tiago, ele não está dizendo que os ricos, né, eles devem ser tratados de qualquer forma dentro da igreja. Não é sobre isso que Tiago está falando. Tiago está falando aqui de buscar uma igualdade no tratamento. Tratar as pessoas sem acepção, sem diferença. Tratar tanto o rico quanto o pobre da mesma forma. Independente de quem ela seja, seu status social, como ela esteja vestida, tratar a pessoa da melhor forma possível. Aqui nós enxergamos o caráter de Cristo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: pois em Deus não há parcialidade. Nós, como servos do Senhor, não podemos ser parciais no nosso julgamento, na nossa observação das pessoas. Quando fazemos isso, estamos em pecado. E quando o Tiago trata sobre, inclusive, isso ser pecado, isso ser errado,
ele usa um exemplo interessante aqui, o verso 5 a 7, ele diz o seguinte: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Verso 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Olha só que interessante, Tiago faz 3 perguntas e 3 perguntas muito diretas, 3 perguntas que trazem os seus leitores para a realidade. Tiago está dizendo vocês estão fazendo acepção de pessoas. Vocês estão diferenciando as pessoas por causa da sua classe social. Mas parem para pensar. Esses ricos que vocês estão tratando com benevolência no meio de vocês, não são essas pessoas que oprimem vocês? Não são essas pessoas que levam vocês para os tribunais? Eu queria lembrar você do contexto dessa carta de Tiago, que lembre que no início eu disse que Tiago está escrevendo essa carta a um povo que está disperso, né? Começa uma perseguição aos cristãos e esse povo então se dispersa. E no meio dessa dispersão do povo, muitos estão em situação de pobreza e muitos são oprimidos pelos ricos. Eles começaram a sofrer opressões, eles começaram a ser perseguidos, não receber aquilo que era de direito deles. Eles estavam sendo levados aos tribunais por essas pessoas mais ricas. Então é justamente essas pessoas não ricas que a gente tenha de entender aqui que parece que não são crentes, né? Obviamente não são pessoas que creem em Cristo, mas são pessoas que estão à parte da fé. Essas pessoas que estão oprimindo os pobres, estão perseguindo os pobres. Então esse é o contexto que Tiago diz aqui. Ele alerta, olha só, essas pessoas que estão oprimindo, perseguindo vocês, é justamente essas pessoas que vocês estão atribuindo honra e desmerecendo aos seus irmãos que são mais pobres, desmerecendo os seus irmãos que estão em condição humilde. Não façam isso, isso é completamente errado. Olha só, o verso 7. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Ou seja, esses ricos estavam inclusive difamando o nome de Cristo, né? Eles estavam difamando o nome de Cristo quando não obedeciam à palavra de Deus, quando faziam tudo aquilo que era contrário ao ensinamento de Cristo, de amar ao próximo, de cuidar do próximo, de demonstrar o amor, a compaixão, a misericórdia sobre o próximo. Mas ainda já para finalizar aqui, do verso 8 ao verso 13, ele diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Interessante que para embasar o seu argumento aqui, Tiago ele não procura um versículo específico que fale sobre a diferenciação das pessoas, sobre a discriminação. Não, ele usa o exemplo do próprio Jesus e faz um resumo de toda a lei. Um resumo de toda a lei que nós sabemos que o Senhor Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus de todo o seu coração e, em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Nisso resume toda a lei, foi o que o Senhor Jesus Cristo diz, e Tiago pega justamente nesse ponto. Olha só, quando vocês desmerecem ao próximo, quando vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês tratam uma pessoa melhor porque você acredita que ela vai te oferecer algum benefício ou algo nesse sentido, vocês estão agindo com falta de amor. Vocês estão descumprindo a lei de Deus, vocês estão descumprindo o ensinamento do Senhor quando vocês não estão amando ao próximo. De fato, a discriminação é um negócio horrível, né? A gente vê aí recentemente na TV, nas notícias, a situação que acontece mundo afora, por exemplo, dentro do futebol, né? O Vinícius Júnior, um jogador de futebol que foi discriminado por causa da sua cor de pele, né? Sendo ofendido por aquelas pessoas de forma tão baixa, de forma tão ridícula. Isso é horrível, né, gente? É uma separação que a gente percebe que isso não é de Deus. O Senhor não se agrada dessas coisas. Imagine só isso acontecendo dentro da igreja. Imagine uma separação acontecendo dentro da igreja. Não é para acontecer em lugar nenhum. Mas no mundo a gente ainda percebe que isso há de acontecer porque o mundo jaz o maligno. No mundo há muitas pessoas que não conheceram a palavra de Cristo. Pessoas que não conheceram a palavra de Deus. Não foram regeneradas. Não conheceram ainda o que é viver a liberdade em Cristo, o amor de Cristo e da sua palavra. Elas são escravas do pecado. Por isso no mundo isso não assusta. No mundo não assusta, porque é normal do mundo, é normal do pecado, de quem é escravo do pecado. Mas agora isso dentro da igreja, isso no meio do povo que crê em Cristo é inadmissível, não pode acontecer. Por isso Tiago é tão duro aqui no seu ensinamento, nessas críticas. Verso 9.
Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Verso 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Ou seja, Tiago dizendo para eles, olha, se vocês querem andar segundo a lei e dizerem que vocês são santos, que vocês são perfeitos, mas vocês estão machucando o seu irmão, estão denegrindo o seu irmão, estão desfazendo do seu irmão em Cristo Jesus, você está descumprindo toda a lei. Então, de nada adianta você guardar algumas coisas da lei, mas outras coisas você desobedece. Você, quando desobedece um ponto, você desobedeceu a toda a lei. Pois, de fato, quando o Senhor disse, não adulterarás, ele também disse, não matarás. Então, se a pessoa cumpre um ponto, mas deixa de cumprir o outro, toda a lei para ela já foi descumprida. E o que ela merece é a condenação. Por isso, o conselho de Tiago é muito importante. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque se vocês forem buscar o rigor da lei para vocês estabelecerem um padrão de vida, vocês não vão conseguir. Gente, eu não conseguiria, certamente você não conseguiria cumprir a lei. Conseguiria? Cumprir a lei, ser perfeito, nós não somos. Ai de nós se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz para perdão dos nossos pecados. Por isso é melhor viver pela lei da liberdade, a lei de Cristo Jesus, a lei da graça, a lei onde prevalece a misericórdia, onde prevalece o perdão, prevalece o amor. Por isso ele diz no verso 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, já resumindo tudo o que Tiago ensina aqui nesse trecho não façam separação de pessoas. Não julgue que alguém é melhor do que o outro por causa daquilo que ele aparenta, por causa daquilo que ele está demonstrando na sua condição exterior. O Senhor Deus não agrada dessas coisas. Jesus não compactua com essas coisas. O Senhor Jesus nos chamou a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida de amor que valoriza todas as pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Então as pessoas que chegarem dentro da igreja, dentro da reunião que nós estamos participando, devem ser recebidas da mesma forma, com respeito, com carinho, independente de se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem pensamento A ou B. Nós devemos receber essas pessoas, demonstrar o amor de Cristo, aquilo que nós aprendemos de Jesus. As pessoas devem enxergar o caráter de Cristo em cada um de nós. Mas a realidade é que, devido ao nosso coração pecaminoso, nós temos sempre uma tendência a fazer um julgamento precipitado, a já julgar segundo aquilo que nós estamos vendo, mas isso não é correto. Nós devemos buscar forças em Deus, sabedoria na palavra, o direcionamento do Espírito Santo para não agir com parcialidade. O Senhor não se agrada disso. Muito bem, esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Eu vou ficando por aqui. Permitindo o Senhor, nós vamos continuar amanhã com o tema da fé e obras, um tema muito importante que Tiago aborda aqui também na sua carta. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar aí o seu comentário, compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o Devocional Kairos. Não se esqueça de conferir se você está inscrito no canal e se ativou também o sininho das notificações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã.